Tem muita gente comemorando hoje o Halloween, ou como dizemos aqui no Brasil, Dia das Bruxas. Para a garotada, tudo se resume a fantasias e doces. Mas como será que surgiu essa comemoração? Nós convidamos o professor de História Augusto Moretti para falar sobre isso. Tudo bem, professor? Tudo bem, Elaine? Tudo jóia. É uma tradição antiga já, né? Sim, é bem antiga. Primeiramente, obrigado pelo convite. A gente que agradece. O Halloween, né, ele é um festival celta, que a ideia principal dele seria comemorar um dia anterior do Dia de Todos os Mortos, né? Desculpa, do Dia de Todos os Santos, ou antes do Dia de Todo Sagrado. Seria o All Hallow Even. Né? Em inglês, aí, com o passar do tempo, foi se tornando o Halloween. Isso é muito comum. Mas isso data de séculos antes mesmo de Cristo. E com o passar do tempo, foi tanto se cristianizando, né? A própria igreja, durante o passar da Idade Média, por exemplo, o Papa no século 7 ou 8, não tem mais exatidão sobre isso, ele vai transferir o Dia de Todos os Santos para novembro também, justamente poder competir com esses festivais de fertilidade pagão. Mas a ideia é principalmente essa. Qual que é? Era um festival que começava no dia 31 de novembro, que seria hoje. Ele duraria 3 dias e ele era para comemorar a chegada do inverno e também o fim do verão, né? Porque você comemora que você fez toda a colheita já. Então é uma festa de fartura e também para se preparar para o inverno, que vai vir, óbvio, o outono, né? Para poder a chegada do inverno. E, assim, o pessoal fala muito de bruxas, né? Tem até algumas... Não são religiões, mas são seitas formadas, tanto no Brasil como fora, que tem essa coisa das bruxas, que nada mais são, muitas vezes, do que pessoas que cultivam mais a natureza, né? Isso veio a partir de quando? Essa é uma pergunta muito boa. Existe um debate historiográfico muito grande sobre isso. Existe, na verdade, vertentes diferentes de como interpretar isso. Então, nós temos um historiador italiano chamado Carlo Ginzburg. Ele também possui uma linha de pensamento que ele realmente acredita que existiram essas mulheres, só que a grande tese dele, e a que eu também gosto mais de trabalhar, é de que essas mulheres elas existiam e elas, então, vão começar a ganhar essa imagem ruim de pessoas más para o final da Idade Média, quando a própria Igreja Cristã ela está perdendo o controle social, né? Porque está vindo a Igreja Católica, principalmente. Está vindo a Reforma Protestante, o Renascimento. Então, nessa necessidade de você continuar no controle da sociedade, você começa a criar esses tipos de elementos e de histórias para você conseguir governar a sociedade pela pedagogia do medo. Não é? Então, na verdade, o que seriam essas mulheres? Muitas vezes, elas faziam alguns rituais de fertilidade. Então, está diretamente ligado a isso. Né? A manutenção de rituais pagãos antes da Idade Média, e que eles continuam por toda a Idade Média. E a igreja ela tenta a todo custo acabar com isso, então ela começa a criar esses tipos de história. E teve a parte da Inquisição também depois, né? Perfeitamente. Quem faz todo esse trabalho, segundo o Guizmo, é a própria Inquisição. Né? Durante os próprios julgamentos, se você pegar os relatos, o Ginsburg tem 2 grandes livros sobre isso, um chama Os Benedantes, Andarilhos do Bem, e o outro chamado História Noturna. E aí, a partir dos escritos da Inquisição, que a igreja registrava tudo, ele começa a perceber como que o próprio inquisidor ele ia direcionando o discurso, muitas vezes, das pessoas, para a própria pessoa perceber que ela poderia ser uma bruxa. Então, por exemplo, relatos também de lobisomens, no caso. Lobisomens, bruxas, mas todos eles estavam originalmente ligados a esses rituais de fertilidade, que a igreja tentava acabar desde o início da Idade Média e não conseguiu. Então, eles são esses resquícios e que a igreja está tentando fazer esse ultimato. E é interessante que isso é tão forte, é uma tradição tão forte, que até hoje, quando se fala em bruxa, tem gente que fala, nossa, bruxa, tenho medo de bruxas, né? Até criou-se personagens baseados em bruxas sempre malvadas, né? E famosas também ficaram, né? Os próprios gibis, as histórias. É porque, quando nós passamos, principalmente... isso puxou outro assunto, mas também a partir do século XIX, do 18 e 19, que houve uma racionalização do mundo, e você procura explicar tudo pela razão, alguns autores vão falar que houve uma desmistificação do mundo. Então, no século XX, qualquer tipo de coisa que consiga te trazer algo fora desse racionalismo, algo que transcenda, chama muita atenção. Então, eu também dou aula para o ensino médio, para o ensino fundamental, e qualquer tipo de história que você coloque sobre bruxas, duendes, ou qualquer algo que transcenda o natural chama muita atenção. Porque parece que é algo que o ser humano precisa desse transcendente, assim. Né? Hoje, se nós pegarmos as bruxas, os fantasmas, eles são muito pop. Eles são muito populares, na verdade, é uma ótima forma de você fazer dinheiro.
né? Então hoje se perdeu, até mesmo o diabo se perdeu um pouco do medo também, né? Então há aquelas pessoas, como você disse, que se assustam, mas tem aquelas que gostam, inclusive, disso, como você disse, fazendo parte desses rituais e criando novas seitas. Agora, onde é que entram as abóboras, essa coisa extremamente americanizada? As abóboras justamente surgem nos Estados Unidos, nos festivais de Halloween, que são levados para lá principalmente pelos irlandeses, quando eles imigraram para os Estados Unidos, e eles vêm de uma história de um Jack, que, segundo a lenda conta, ele teria enganado o próprio demônio, né? E aí, quando ele morreu, isso, eu não sei a veracidade, óbvio, né? Uma lenda, assim, é que eu sei por cima. Ele não tinha conseguido entrar nem no céu e nem no inferno, porque ele teria feito zombaria do diabo em vida. Então, ele fica vagando pelo mundo. E aí, então, inicialmente, os celtas, eles colocavam uma vela dentro de um nabo que eles têm, para poder iluminar os caminhos. E com o passar do tempo foi substituído pela abóbora. Então é para iluminar o caminho desse Jack, que ele fica vagando por aí, para ele poder ter uma luz para poder se encontrar. Olha só, e é interessante que lá fora essa é uma época, né? Começa já final de setembro, início de outubro, em que supermercados e vários locais vendem abóboras dos mais diversos tipos, né? E o pessoal faz em casa, quer dizer, é uma tradição muito forte, né? Perfeito. E até economicamente falando, se não me engano, o dado que eu vi, 1/4 dos doces que são vendidos nos Estados Unidos é agora, na festa de Halloween. Então é um feriado que está ultrapassando até mesmo a Páscoa na quantidade que se vende. Então é algo muito forte nos Estados Unidos. Tentaram frear isso no século XVIII, no século XIX, mas não conseguiram acabar com essa tradição, principalmente com a chegada de mais imigrantes. E aí isso pegou nos Estados Unidos. E no século XX ele se fortaleceu de uma forma muito grande. E um dado muito interessante é que, assim, dizem que a garotada come tanto doce na noite de hoje que não tem aula no dia seguinte. Que é porque diz que a garotada fica muito agitada. Eu sei porque eu tenho uma amiga que é babá e ela me contou isso, que a garotada fica muito agitada. Então as escolas não dão conta por causa de tanto açúcar que elas consomem. Então eles pedem para ficar um dia em casa para depois voltar para a sala de aula. Porque criança com muito açúcar dificulta mesmo, fica professor. muito agitada, né? Agora, como é que se mantém uma tradição como essa e tão forte assim? Olha, aí nós temos que fazer uma análise de caso para caso. Os Estados Unidos, obviamente, tem uma questão econômica muito grande. Que é o que fortalece. Fortalece isso. E é algo que une a sociedade também. Se você pegar o Dia dos Mortos também, que é algo muito famoso no México. É um dos elementos que une a sociedade numa época do ano. Até porque a nossa sociedade ela sente uma falta dessa questão da união da sociedade. E é um dia que você consegue confraternizar, é um dia que você consegue extravasar. Então, o Halloween, por esse sentido, ele consegue se fortalecendo ao longo do tempo. E acaba virando festa mesmo, né? Festa mesmo. Hoje o medo praticamente se perdeu, né? Nesse sentido, assim, do dia do Halloween. Exatamente. É mais a festa mesmo e o consumo. Legal, muito obrigada pela sua participação Eu que agradeço. aqui com a gente, viu?